Olá! Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o direito tributário, nossa live, né, de terça-feira, começando aqui no cálculo jurídico. Então, logo a gente vai receber a Letícia, a doutora Letícia, que vai falar com a gente também. Ó, o pessoal chegando, a doutora Letícia já entrou aqui, o Sandro também. Já vou convidar ela para a gente começar a falar, porque tem muito assunto para hoje. Então, vão chegando, nosso horário de almoço aqui coletivo, né? A gente tá junto aqui. Aqui, ó, vou chegando. Aqui já, deixa eu ver aqui. Dei o aceite. Vamos ver se... Aí! Seja muito Aê, bem-vinda, deu certo. cheguei. Tudo bem, Letícia? Tudo e com você? Tudo bem também. Vai ser um prazer. A gente recebeu, o pessoal falou, Michele, doutora Letícia vai falar com o direito tributário. Eu falei, ai, que maravilha, que delícia. O pessoal tá esperando para falar mais com ela. Que legal. Primeiro, eu Então, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz pelo convite de vocês. Uma honra estar participando aqui, porque é muito legal quando a gente tem assim um Instagram que traz conteúdo real, que ajuda, né, os advogados, os contadores, porque nós que trabalhamos na internet, a gente está sempre aqui, a ideia é essa, né? A gente compartilhar conhecimento, prática principalmente, né? Porque de teoria tá todo mundo cheio de saco, ninguém mais aguenta ter teoria só. Então, assim, que a gente possa hoje trazer aqui para o pessoal essa compartilhamento do que é essa área tributária, planejamento, e eu fico à disposição. E até queria já deixar o convite para quem não me segue, né, que me siga aqui no Instagram, no @ professora Letícia Vogt. Como eu tenho muitos anos de tributário, mas muitos anos, a gente sempre traz o Instagram, compartilha, faço lives também. Então, para quem quer começar, não sabe por onde começar, acho que é a maior dúvida, né? Por onde começar na carreira tributária. E existe muito aquele tabu. Tributário é difícil, o pessoal adora dizer isso, né? Tributário precisa saber matemática. São vários tabus que a gente, aos pouquinhos, vai quebrando e vai mostrando quantas as pessoas podem realmente aprender o tributário, né? Sim, e mostrar que é um caminho super gostoso, né? E que tem muitas coisas divertidas, apesar de tempo a gente falando que, não, é trabalhoso, é isso, é muito detalhe, mas na verdade é uma área deliciosa e sendo bem direcionada, o pessoal te seguindo, aí já vai pegar o caminho das pedras, já vai começar lá no passo 5, 6, já vai pular algumas coisas ali. Pula, exatamente. É aquela história, né? Você sabe que quando eu comecei, vou fazer 48 anos agora no final do mês, e eu tenho 25 anos de formada, né? Só de área tributária eu tenho 20 anos de atuação. E você sabe que quando eu comecei, não existia nem internet, quem dirá, né? Não existia live, não existia canal do YouTube, não existia nada disso. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a contar um pouquinho da história da gente, de quem começou lá do zero, que foi o meu caso, eu passei por muita dificuldade, porque a gente não tinha um mentor, a gente não tinha para quem perguntar. Hoje, meu Instagram aqui está sempre cheio de perguntas. O pessoal que me segue, meus alunos, me mandam direto, fazem perguntas e, na medida do possível, eu vou respondendo. Por quê? Eu sei como é difícil começar sozinho, né? Só que eu acho que a gente precisa da história do difícil. Se a gente for correr a maratona no final do ano, a São Silvestre, lá em São Paulo, o que vai acontecer? A gente tem que correr todo dia um pouquinho. E o tributário, assim como o diferente. Então, esse tabu do difícil, como você falou, a gente vai conhecendo e vai gostando. A minha irmã, que é advogada também, só que da área trabalhista, ela me vê estudando, fazendo aula, e eu me divirto. Eu me divirto com o tributário. Para mim, tributário é divertido. Por quê? Tudo que você passa a entender e passa a ter lógica, você começa a entender. Se não tem lógica, você não entende. Então, por exemplo, eu sempre os meus cursos, né, com os meus alunos, eu ensino de uma forma muito lúdica. A gente brinca, eu trago desenho animado, figuras. Por quê? Mas são adultos. Mas o adulto também precisa aprender de uma forma leve, de uma forma alegre, para justamente viciar nisso no bom sentido, né? E daí o que acontece? Quando a gente vicia, né? Eu vou chamar até de adictismo, que é mais bonito. A gente é picado pelo vírus do tributário. Tem um aluno meu que começou do zero também, ele chama Hildo. O Hildo fala assim: Letícia, tributário é vida. Então eu adoro essa frase do Hildo. Muito boa, muito boa. Tributário é vida. Que delícia. Então, eu fiquei curiosa só para saber, você começou primeiro a faculdade, sua irmã começou primeiro. Como é que é? Desculpa, não entendi. Te incentivou no direito ou você incentivou ela para começar? Porque eu sou a irmã mais velha, né? Sabe que o irmão mais velho sempre arrasta o outro, né?
quando ela queria fazer administração no início das contas. Daí ela acabou fazendo direito e hoje ela é minha sócia no escritório. Nós temos o escritório já montado há mais de 12 anos. A gente só faz empresarial, né? Então, faz a parte trabalhista, faz a parte tributária. E somos uma boa dupla, né? Já faz bastante tempo que estamos juntas. E começamos do zero, porque na minha família não tinha nenhum advogado. Eu fui a primeira advogada da minha família, né? Fui uma das primeiras que teve a oportunidade de estudar. E eu sempre falo, sabe? Que assim, as pessoas fazem assim, mas é difícil porque eu não tenho dinheiro. Gente, existem diversas dificuldades na vida, né? Inclusive financeiras, assim. E quando a gente quer, a gente vai atrás. Eu paguei crédito educativo 10 anos. Eu fiz PUC de Porto Alegre. Eu sou gaúcha, né? Morei 17 anos em São Paulo, agora estou morando em Santa Catarina. Mas, assim, eu paguei toda a minha faculdade com crédito educativo. Fiquei 10 anos pagando crédito educativo para poder fazer minha pós-graduação quando eu terminei de pagar o crédito, porque eu não tinha dinheiro. Então, assim, acho que a desculpa da gente, né, é aquela que quando você realmente não quer alguma coisa. Quando você quer, você abre mão de outras para investir na sua carreira. E, para mim, estudar, livro, curso, é investimento pessoal, né? Então, assim, tudo que eu compro de curso, que eu compro de livro, que eu estudo, o tempo que eu utilizo da minha vida para estudar, eu tenho retorno, porque cada vez eu me especializo mais, cada vez eu viro uma profissional melhor, consigo ser uma professora melhor e consigo ter resultados, e os resultados são vários. Realização pessoal, realização profissional, dinheiro, por quê? Não existe a possibilidade da gente fazer alguma coisa só por conta do dinheiro, né? Eu vou fazer eu vou fazer tributário, que tributário dá dinheiro. Dá dinheiro, isso é verdade. Mas se você não se dedicar, se você não gostar do que você está fazendo, nada vai dar dinheiro, né? Então, acho que a satisfação maior é o quê? É você fazer o que você ama, fazer o que você quer, né? Então, assim, se você decidiu fazer tributário, foca, porque dá dinheiro, mas tem que estudar. Como qualquer área, né? Já viu alguma área que não tenha que estudar? Não existe isso, né? Não conheço. Mas eu conheço que é isso que eu estava dizendo, que quem já tem na cabeça o que quer e vai atrás das pessoas que podem ajudar. Então, como você estava falando, quem já assiste suas aulas, já segue, já está ali um passo à frente, já vai aprendendo mais. E a ideia dessas lives também é a gente compartilhar um pouco para apresentar alguns temas para quem não conhece ainda, despertar um pouco mais de interesse e até tirar algumas dúvidas. Então, a gente combinou hoje, né, de falar um pouquinho sobre o planejamento tributário, e aí pensando nos médicos, nas clínicas, porque tem bastante público para esse lado, não tem? Tem, e olha só, na verdade, assim, é uma área extremamente produtiva, porque tem um campo enorme para atuação. O Conselho Federal de Medicina, no ano de 2020, ele fez um levantamento que eram mais de 500 mil médicos em 2020, nós estamos em 2022. Então, vocês imaginem proporcionalmente quantos médicos a gente tem oficialmente, esse número que está lá no Conselho Federal. E eu sempre digo assim, quem não conhece um médico? Tem na família, um vizinho, um amigo, né? O seu próprio médico que você tem hábito de consultar, o médico da sua mãe. Então, assim, são diversas possibilidades que passam à nossa frente e a gente desperdiça. Ou seja, trabalhar com tributação do direito médico é uma área que está em crescimento, porque são poucos os profissionais que são habilitados para isso, são poucos profissionais que conhecem essa área e que estão se especializando. Então, o que acontece? O médico, ou mesmo a clínica médica, principalmente o médico autônomo, aquele que presta serviço para diversos hospitais, para diversas clínicas, ou ele dá aula em faculdade, qual que é a preocupação do médico? Clinicar. Ele quer clinicar. Ele não tem tempo para pensar em planejamento, quanto é que ele paga de tributo. Ele fala, meu contador faz. Ele nem sabe o que o contador está fazendo. Ele acha que está tudo certo. E o que acontece? Se ele tivesse alguém, seja contador, seja o advogado, seja o tributarista, às vezes não precisa ter carteira da OAB para fazer isso, tem que ter conhecimento tributário, que sente com ele e demonstre, olha, você ganha bem. Então, assim, o médico, quando normalmente ele tem uma boa remuneração, ele está ganhando bem, ele não percebe que, se ele está ganhando muito, ele também está pagando muito tributo. Então, automaticamente, você pode continuar ganhando muito, pagando menos tributo. E a primeira pergunta que surge é assim, mas vai fazer sonegação fiscal? Não vamos fazer sonegação fiscal. É muito o contrário disso. O que acontece, de fato, é que os médicos, numa grande maioria, pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, eles acabam incorrendo em sonegação fiscal ou em erro, intencional ou não. E qual que é o grande risco disso? O risco é de autuação fiscal. No ano passado, a Receita Federal startou uma grande fiscalização com o intuito justamente de pegar profissionais autônomos. E a gente, advogado, também está muito na mira, porque advogado também, né, faz muita coisa assim, sem saber o que está fazendo. E o que acontece com os médicos? Uma vez, estava numa dermatologista e ela me disse assim, não, meu tá tudo certo.
Porque o meu contador faz assim, ó, ele declara um pouquinho e eu pago um pouquinho. Daí eu falei assim para ela, mas você recebe como esse dinheiro dos seus clientes? Porque ela tinha procedimento de 30 mil, 20 mil, dermatologia, harmonização, essas coisas assim, né? E ela disse, não, eles depositam direto na minha conta. Eu falei, na sua conta da pessoa física? Ela falou, é. Eu falei, e você não informa isso para a Receita, seu contador não declara? Não, não faz nada disso. Ele faz só um carnezinho leão e eu recolho em cima disso. Primeiro ponto, a Receita Federal, ela recebe dos bancos informações. É obrigação do banco informar acima de R$ 1.900 toda a movimentação financeira de qualquer pessoa, minha, sua, de qualquer pessoa que está aqui assistindo. Agora imagine movimentar na sua conta 20 mil, 30 mil, 5 mil, uma movimentação financeira de volume financeiro que não é declarado. Isso chama a atenção da fiscalização, isso chama a atenção da Receita. Então, esse médico que está ali tranquilo, achando que está tudo certo, que ele não está querendo fraudar o fisco, ele acha que está tudo bem. Se a fiscalização, quando houver a declaração, se ele cair numa fiscalização, se ele cair numa malha fina, ele vai ser chamado para prestar informações. Mas muito provavelmente ele não vai escapar. Por quê? Porque realmente está irregular, está errado. E daí vai acontecer o quê? Um auto de infração, que é quando a Receita Federal cobra uma diferença de tributos de imposto de renda retroativo com multa e juros. E olha, a multa é uma cacetada, tá? Imagina uma multa de 150% do valor principal. Ou seja, você deve 100 e deve mais 150%. Então, às vezes, a multa é maior que o próprio débito do principal. Sem contar, se o fiscal entender que realmente foi intenção de sonegação, existe um risco de processo criminal. Imagina um médico sendo processado por um processo criminal. Então, o primeiro intuito, quando a gente vai conversar com o médico, para começar a falar de planejamento tributário médico, é mostrar para ele, principalmente esse médico autônomo, que trabalha em vários lugares, ou que tem o próprio consultório, que ele está correndo um grande risco. E não é só para assustar, é um risco real. No momento que a gente consegue analisar a vida, primeiro desse médico autônomo, como é que ele está, a gente vai identificar outros problemas, que acontece muito. Por exemplo, esse médico autônomo, para cada entidade que ele presta serviço, ele paga INSS retido na fonte. Então, por exemplo, hospital A, B e C, ele ganha 7 mil um, 8 mil no outro, 10 mil no outro. Nós temos um teto do INSS, que é 7 mil quebradinhos. A cada entidade que ele presta serviço, retém 11% do valor que ele recebe. Só que o que acontece? Todos os hospitais retêm os 11% sem respeitar o teto máximo do INSS. Então, o que está acontecendo com esse médico? Ele tem retenção de 11% em todos os lugares que ele presta serviço. E isso não podia acontecer, porque o INSS tem um teto. Se você recolheu tudo num hospital só, não poderia recolher nos outros. Então, acaba o quê? Ele paga tributo a mais e reiteradamente. E daí, o que a gente, como no planejamento médico, pode fazer? Primeiro passo, né? Identificar todos os pagamentos que ele já pagou nos últimos 5 anos, fazer um pedido de requerimento administrativo ou judicial, vai depender da situação, para recuperar esses últimos 5 anos. Daí, às vezes, o médico fala assim, mas vai demorar, né? Até vai, 1 ano, 2, 3, 4, 5, ele não sabe, depende da região. Mas pergunto, esse dinheiro não estava perdido? Ele nem pensava em recuperar. Então, quando a gente recebe uma oposição como essa, mas vai demorar. Olha, depende. Mas mesmo que demore um pouquinho, você já tinha esse dinheiro por perdido. Você não ia recuperar esse dinheiro. Então, é como se fosse uma poupança, porque esse dinheiro vai voltar corrigido para a sua conta. E mais, daqui para frente, a gente começa a apresentar para ele uma forma de notificar esses hospitais para que eles não retenham mais, fica a retenção especificamente num hospital só. Então, num primeiro momento, antes de pensar ainda maior do que isso, você começa a minimizar o quê? Pagamento indevido desse médico autônomo. Daqui para frente você traz uma economia, daqui para trás você traz a restituição dos últimos 5 anos. Então, assim, isso rapidamente já dá para identificar isso em relação ao médico autônomo. Só que o negócio vai muito além disso. Por quê? Esse mesmo médico autônomo, quem sabe que tem um consultório, quem sabe não seria o ideal para ele ter uma pessoa jurídica constituída, certo? Por quê? Mas meu contador faz o carnê-leão. Pois é, mas quem sabe com uma pessoa jurídica constituída, seja por um regime de tributação do Simples Nacional, do lucro presumido, talvez ele pague a mesma coisa, mas ele também está saindo do risco, aquele primeiro risco que nós falamos. Segundo, muito provavelmente, ele não vai pagar mais, ele vai pagar menos. Por quê? Dependendo do regime de tributação que ele está na clínica médica, ele consegue fazer distribuição de lucro isenta de imposto de renda. E o imposto de renda na fonte de um médico autônomo não baixa de 27,5%. Por quê? Porque acima de 4.900 já pega uma faixa de tributação de 27,5%.
No imposto de renda não tem teto como no INSS. Ele ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil, são os mesmos 27,5. Quando você constitui uma pessoa jurídica para um médico como esse, você está fugindo dessa tributação de 27,5. 27,5 só de imposto de renda é 1/4 do quanto ele ganha. É muito dinheiro. Eu sempre digo assim, né? Você abre uma torneira e deixa o ralo aberto. E deixa aquela água vazando. O que é isso? Vai dar excesso d'água, vir uma conta astronômica. Então, quando você começa a fazer o planejamento, você vai fechar a torneira, você vai fechar o ralo e você vai trabalhar com aquela água que está ali acumulada. Ou você vai fechar, estancar que ele continue pagando aquele absurdo de tributos. Quando você consegue constituir essa pessoa jurídica, você tirou ele do risco daquela autuação fiscal, porque ele estava tudo irregular. Você tira ele de uma tributação maior, que ele vinha sendo tributado na pessoa do autônomo. E daí, quando você entra na característica da clínica médica, e daí a gente vai, claro, eu sempre digo assim, ó, quando você vai trabalhar com planejamento, quando você vai atender um cliente, você tem que entender quem é ele, o que ele faz, qual é a atividade dele. Ah, ele faz botox, ele faz procedimento só de estética? Não, ele faz também, ele tem a consulta, ele faz exames laboratoriais. A gente, como advogado, o contador, quando vai conversar com o cliente, eu tenho que me colocar no lugar do cliente. Eu tenho que entender quem é o cliente, o que ele faz, qual é a atividade. Eu até conto que já me aconteceu muito de eu ir para dentro de uma fábrica, analisar maquinário, ver material, porque de salto alto andando no meio da fábrica, tudo bem. Porque a gente tem que entender o que o cliente é, o que o cliente faz. E com o médico não é diferente. Você tem que sentar na primeira vez que você for conversar com ele, antes de entrar efetivamente no planejamento, entender o que ele faz. E eu sempre digo assim, a gente tem que ouvir mais, às vezes, do que falar. Às vezes o advogado chega naquela ânsia de, quero mostrar conhecimento, olha como eu sou foda. Calma, escuta o teu cliente. Ouve o que ele está te dizendo, porque de repente você vai propor uma estratégia de um planejamento tributário para ele que não se enquadra no perfil dele, que vai engessar o trabalho dele. Então escute, se coloque. Sabe aquela coisa da empatia? É um namoro, né? É um namorico que a gente faz. Quando você vai sair a primeira vez com uma pessoa, você não chega contando para ela todos os seus defeitos e enchendo ela de pergunta, né? A gente faz aquele namoro, todo mundo é lindo, todo mundo é querido, né? Ninguém tem problemas, ninguém tem defeitos. A prospecção, na hora que você vai conversar com o médico ou com outro cliente, não deixa de ser diferente. Você não precisa chegar com o pé no peito do cara e já falando de planejamento tributário, que isso pode assustar. Então, você vai chegar, vai marcar. Às vezes acontece você estar numa consulta com o médico e pensar, poxa, essa pessoa aqui seria um bom cliente para planejamento. Você não precisa propor tudo para ele na hora, na mesa, no meio da consulta, que ele está atrapalhado, cheio de cliente para atender. Você pode dar uma pincelada e diz, vamos marcar um café? Posso vir aqui no outro horário? Marca uma reunião com ele que não seja a sua consulta para conversar. E daí o que vai acontecer? No momento que você oferece esse planejamento, a gente tem que sempre demonstrar para o médico a questão econômica e financeira. Risco e o quanto ele vai ganhar e o quanto ele vai deixar de pagar. Então, quando eu penso em planejamento tributário, qual que é a ideia que a gente vai passar para ele? Primeiro, redução, você vai pagar menos tributos de uma forma correta, legal, sem ilícito. Você vai fazer um ponto preventivo, que é tirar do risco da autuação fiscal, de uma malha fina, e daqui para frente você passa a pagar menos tributos. E daí talvez ele diga assim, tá, mas isso não é sonegação? Não, você vai dizer não. Planejamento, que é pagar menos tributos dentro do que a lei determina, é totalmente legal, é totalmente lícito, tá? Tanto é que a gente fala, né, elisão fiscal. Elisão fiscal é licitude, é planejamento tributário totalmente aceito pela jurisprudência, inclusive dos tribunais federais administrativos. Então, a gente tem que chegar para o médico e falar para ele quanto é o ouvido que a gente ouve é o do dinheiro. Não adianta chegar lá falando de repercussão geral, porque não adianta falar juridiquês quando a gente vai conversar com o cliente. Isso serve para qualquer área do direito. Não é só para planejamento tributário médico. Você tem que chegar lá e demonstrar para esse médico, lembre do ouvido, batendo no ouvidinho aqui, quanto ele vai deixar de pagar, quanto ele vai recuperar, né? Qual é a economia? E daí tem um detalhe. Quando você mostra para ele que ele vai ter uma redução de tributos, daí você entra numa outra esfera, que é o seguinte. Tributo é custo. Por quê? O serviço que ele faz tem um custo da luz, do consultório, do aluguel, da secretária e do tributo. É igual quando a gente compra, por exemplo, comprei esse copo. Quando eu comprei o copo, eles me venderam por 10, por 20. Aqui está embutido o tributo. É o tributo que o comerciante vende. Então, o tributo é custo.
No momento que eu consigo reduzir o custo, o que vai acontecer? Ele vai ter um serviço, entre aspas, mais barato. E daí vai gerar dois efeitos. Primeiro, se ele conseguir ter um serviço mais barato, ele vai ter mais benefícios no mercado, ele vai concorrer melhor, ele vai ganhar do seu concorrente no preço. Então, talvez ele tenha mais volume de trabalho. Ou ele não quer reduzir o preço, mesmo diminuindo o custo. Mesmo assim, ele tem vantagem. Por quê? Se ele vende um serviço por 100 e o custo era 50, ele tinha um lucro de 50. No momento que ele vende o mesmo serviço por 100 e o custo passa a ser 20, ele passa a ter um lucro de 80. Então, quando você reduz o custo, que é tributo, automaticamente você aumenta o quê? A margem de faturamento desse médico. Então, ele passa a ganhar mais. Então, assim, o planejamento tributário, ele te dá essa opção de você demonstrar para o médico que ele pode sair da ilicitude, sair do risco da sonegação fiscal, pagando menos tributos ou igual como ele já vinha pagando. Ele reduz a carga tributária, melhora o preço do serviço dele, automaticamente reduz a carga tributária para frente, possibilidade de restituição dos últimos 5 anos, e ele passa então a ter uma vida regular. Seja através do autônomo que você vai orientá-lo, ou seja pela constituição de uma pessoa jurídica. Na pessoa, você vai me interrompendo, que eu vou falando, vou me empolgando. Estou acompanhando aqui, a gente vai deixar a live gravada, para o pessoal depois poder, quem não pegou o comecinho, poder acompanhar tudo. Mas eu ia te perguntar, mas você pode seguir depois, quando for melhor, você pode trazer para a gente. Porque eu fiquei pensando, você falou da questão de, tá precisando também de uma consulta, às vezes vai marcar um café. Como que a gente faz para quem está começando, né? Pensando quem ainda não fez um planejamento, ou está querendo fazer e está com dificuldade? Que perguntas a gente faz? Ou como que a gente começa a trazer isso para a mesa sem que seja uma entrevista assim, formalizada, ou que ele se sinta meio invadido? Como você falou, é um namoro, é uma fase onde você vai apresentar umas coisas, ouve um pouco, entende se faz sentido, pergunta mais um pouco. Mas será que tem, dentro de, já fez vários planejamentos, essa experiência, alguma dica para quem está começando? Né? O assim, que a gente pode... Onde caminha? O namoro, por isso que eu disse que no primeiro contato a gente não pode já, exatamente como você falou, né? Qual é o seu faturamento? Você não vai perguntar isso para o médico e dizer, mas nem te conheço, vou te dar meu faturamento. Qual é o seu regime de tributação? Não, calma aí, eu nem te conheço. Ele não vai abrir. Ele vai ficar meio desconfiado. Com ele, vai aos poucos, né? Isso. Por isso que eu disse assim, quando você teve uma reunião, tipo uma consulta, você lança a ideia assim, olha, eu sou tributarista, eu sou advogado tributarista, eu sou contador, a minha especialidade é atuar com planejamento tributário, médico, eu atendo médicos, e eu viso com esse atendimento justamente fazer com que o médico pague menos tributo, de uma forma totalmente lícita, totalmente legal. A gente pode marcar uma conversa um dia? Daí, pode. Daí sim, o que acontece? Por exemplo, no meu curso, que eu ensino o planejamento tributário médico, eu fiz um checklist onde você tem todos os documentos que você precisa pedir, um passo a passo. Porque, claro, quem está começando não conhece os documentos fiscais todos, né? Então, assim, no curso eu explico qual é o documento e o que significa aquilo ali. Daí, só que eu sempre digo o seguinte, não adianta pegar esse checklist e mandar para o médico para ele responder. Ele não vai responder. Por quê? Tem coisas que ele não sabe o que são ali, o que você está perguntando, você tem que perguntar e explicar. Tem coisas que é o contador dele que vai saber responder e não ele. E outra, se alguém me mandar um checklist hoje, eu estou cheia de coisas para fazer, a última coisa na vida que eu vou lembrar é de preencher checklist. Então, assim, essa coisa mais aprofundada, essa segunda parte do namoro, quando você começa a mostrar um pouco mais de quem você é, né? É que daí sim, numa reunião, uma reunião de verdade, não ali no meio da consulta, que ele tá olhando para você. Aquela meia hora que você tem ali é para poder fazer o preenchimento. Talvez você vai começar a perguntar. Você vai perguntar regime de tributação, vai perguntar se ele tem empresa constituída, se tem, então, qual é o regime de tributação. Provavelmente ele não vai saber responder essas coisas. Daí você vai dizer o seguinte, bom, você deve ter um contador. Sim, você me autoriza a conversar com ele? Posso conversar com o contador? Porque, assim, algumas pessoas acham que planejamento tributário médico é só trabalho de contador. É um trabalho de contador, de advogado e de tributarista. Quem tem conhecimento, tanto é que não precisa nem ter carteira da OAB. Quando é que eu preciso ter carteira da OAB para fazer o planejamento tributário médico? Em algumas situações, eu preciso demandar através de medida judicial. Exemplo, quando eu peço a recuperação administrativa dos últimos 5 anos do médico autônomo, é administrativo. Não precisa de carteira da OAB, basta saber fazer o procedimento de PERDICOMP, que é direto na Receita Federal.
Ah, mas isso é contador que faz. Não, isso é quem sabe fazer, faz, né? Tanto é que no curso eu ensino a fazer advogado e contador, todo mundo aprende. Segundo, mas se eu não quiser entrar com o processo administrativo, eu posso entrar direto com o processo judicial? Posso. Preciso ter carteira da OAB? Daí sim, porque daí é função específica do advogado. O que eu digo para os meus alunos? Vocês podem fazer uma parceria, contador com advogado, advogado com advogado. Está se formando, mas tem o cliente, você prospecta o cliente e o outro colega pode fazer a petição e assinar a petição. Sou muito favorável à parceria, o ganha-ganha, né? Todo mundo junto, todo mundo ganha. Dividir 0 a 0, ninguém quer dividir 0, né? Todo mundo quer somar para poder dividir. Então, assim, você consegue atuar, tanto advogado quanto contador, e ambos ao mesmo tempo. Então, no caso, vamos com calma. No primeiro contato, como você falou, vamos com calma, faz né, o cafezinho, fala dos benefícios, são esses benefícios aqui, pagar menos, recuperar os últimos 5 anos, sair do risco. Isso é um namoro. Essa é a primeira abordagem que você tem que fazer. E são algumas coisas que já chamam muita atenção, né? Porque você fala, olha, você vai reduzir muito a sua chance de ter uma atuação fiscal, a chance de ter um processo criminal. E são coisas que a pessoa só de ouvir já fica, meu Deus, eu não quero isso perto de mim, não. Realmente, tira pra lá. Pode tirar? Pode, ótimo. Então, me livra disso, né? Por exemplo, 1.900 para procedimento médico é um valor relativamente baixo. Tem muitos procedimentos, como você falou, que extrapolam muito esse valor. Então, pode falar, não, olha, se você tem algum valor acima de 1.900, ele já sabe, opa, eu tenho, porque vários são 4, 5 mil, às vezes mais. Então, peraí, talvez tenha realmente... Eu acho que é uma coisa que é fácil de você trazer esses elementos que você acabou de mostrar, é claro, fácil porque a gente já sabe o que a gente fala, né? Mas com alguns pontos você fala, olha, se você tem algo parecido com isso aqui, pode ser que te interesse. E a pessoa diz assim, não, realmente, acho que vale aquela meia hora para poder entender melhor ali onde eu estou pisando. Será que eu estou correndo risco? E muitas das vezes eles estão, né? Que eu não sei, porque, enfim, passou batido e posso ou aumentar a minha margem ou aumentar a minha chance de captação, como você falou também, que é muito interessante. É uma região que será muito concorrida, tem muitos médicos. Poxa, às vezes ganhar ali no preço pode ser interessante mesmo. Então, se tiver muito, por exemplo, hoje em dia você está da harmonização facial, né? Todo mundo está fazendo esse negócio. Então, assim, tem muita concorrência. Então, dependendo da região, dependendo da cidade, o preço vai fazer diferença, sim. Então, claro, eu sempre, igual advogado, quando você está numa cidade pequena, que só você é especialista naquela área, é até mais fácil cobrar mais caro. Só você sabe fazer. Então, você pode cobrar um preço maior. Agora, quando você está numa determinada região, que tem muitos profissionais numa determinada área, fazendo a mesma coisa, o preço, né, maior demanda, automaticamente, né, reduz aí o preço também. E é o que acontece com os médicos também. Por mais que... E aquela história, você pode ganhar rios de dinheiro, mas ninguém gosta de pagar tributo. Ninguém gosta. A gente paga porque a gente tem que pagar, né? São duas coisas que a gente tem certeza que é a morte e pagamento de tributo. Ninguém escapa, né? São duas coisas. Não tem escapatória. Então, o que acontece? Quem que não quer pagar menos tributo? E daí aquela história. No momento que você paga menos tributo, vai sobrar mais dinheiro no seu caixa. E daí o médico pode fazer o quê? Você pode dizer isso também. Olha, quando você começa a pagar menos tributo, sobra mais dinheiro. Você pode reinvestir na clínica, você pode ampliar a clínica, você pode melhorar o salário dos seus empregados, você pode reformar, você pode fazer uma distribuição de lucro para você maior, fazer aquela viagem dos sonhos, quem sabe, comprar aquele veleiro. Né? O médico, tem um amigo meu que é médico e o sonho dele é morar na praia. Então ele já fica uns dias na praia, outros dias em São Paulo. E agora ele comprou uma lanchinha. Daí eu brinco com ele, acabou que você tá com um veleiro, né? Porque é isso, né? O médico, ele quer começar a usufruir da vida também, como todos nós, né? Então, assim, se sobra mais dinheiro de tributo, tudo isso pode ser revertido para sua família viver mais, para ter um colégio melhor, uma viagem melhor. A gente também tem que trabalhar na parte pessoal, no sonho da pessoa, né? Se eu te dou um benefício, esse benefício vai se reverter para você reverter outras coisas para sua vida, da parte pessoal, porque eu sempre digo, nós somos uma coisa só, advogado e ser humano, né? Apesar de os advogados a gente achar que a gente não tem alma, mas a gente é uma coisa só. Né? E o médico é a mesma coisa. Ele também quer ter qualidade de vida, ele também quer ganhar bem, mas ele também quer pagar menos tributo. A gente não pode esquecer que toda prospecção, eu estou falando de planejamento, mas inevitavelmente a gente acaba caindo na questão da prospecção. Toda prospecção, ela lida com seres humanos, com pessoas, né? Com gostos, com estilos, e aquela coisa da empatia. Se você chega para um médico desses, consegue se colocar no lugar dele, consegue mostrar os benefícios que ele vai ter, consegue mostrar que você tem conhecimento para fazer o planejamento, pode aparecer um outro advogado, um outro contador oferecendo a mesma coisa. Se você se colocou de uma forma empática, né, com esse médico, que ele conseguiu se conectar com você,
Você até pode cobrar mais caro, mas ele vai querer contratar você. Ele não vai querer contratar outro advogado. Que isso é relacionamento, prospecção é relacionamento. Então, o advogado tem que começar a pensar nisso também, porque prospecção ativa é a prospecção passiva. Ativa é essa, que você aborda a pessoa, você marca a reunião. A passiva é aquela que você tem uma mídia social, por exemplo, e você tem lá no seu Instagram um vídeo, um conteúdo relevante que possa converter aquele cliente para o seu escritório. Que é o caso do planejamento tributário médico. Eu escolhi atuar em planejamento tributário médico. Tá bom. Então, o que você vai ter com prospecção passiva no seu Instagram? Eu escolhi, o meu foco é o médico, que são as clínicas médicas. Beleza. O que eu tenho que levar para ele? Um conteúdo que ele veja qual é o benefício, sempre qual é o benefício que ele vai ter. E o que eu percebo? Daí você me perdoa a palavra que eu vou falar. Conteúdo bosta. Sabe o que é conteúdo bosta? É o advogado posta lá, copia do Migalhas, copia do STJ. Gente, que cliente que entende que o Migalhas fala, que o STJ fala. Se você quer converter esse médico que está te seguindo, você começa a publicar com constância conteúdo sobre planejamento tributário, você tem que trazer um conteúdo que você fale com o médico, com a clínica médica. Não adianta falar com um colega que é seu concorrente. Você vai trazer um vídeo que você vai falar da recuperação do INSS acima do teto, da clínica médica pelo Simples Nacional. Você que tem clínica médica, se você tiver pelo regime do Simples Nacional, você já parou para pensar que talvez o anexo que você está não seja tão bom assim? Pois é, porque no Simples Nacional, o anexo 5 e o anexo 3 vai depender da quantidade da despesa que você tem, da sua folha de pagamento, do número de empregados. Isso é fácil, a gente calcula e consegue ver qual é o melhor enquadramento para você. Coisas simples, coisas rápidas, né? Você vai... É que você já vai aproximando dele. Não, você já vai aproximando dele, já vai ouvindo aquilo e vai se vendo naquela conversa. Porque o que está lá, de repente, no informativo, o que está numa autopublicação mais jurídica, para ele não faz muito sentido. Ele vai olhar e vai dizer, nem vai parar para olhar aquilo. Nem vai parar. Pode ser o assunto dele, mas ele não vai. Agora, se você está falando ali, ou tem, às vezes, um material curto, dizendo a sua clínica é assim ou assim? Uma pergunta curtinha, às vezes. Aquela coisa que dá interação, né? Exato. Aí, não, mas por exemplo, na questão do lucro presumido, as clínicas são do lucro presumido. O que acontece? Na área tributária, a gente tem 3 tipos de tributação. Nós temos Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e tem o arbitrado, que é um pouco mais pouco usado. Mas aqui, para clínicas de porte menor, não tinha Simples Nacional e lucro presumido. No lucro presumido, quando você consegue fazer uma estrutura empresarial para aquela clínica, você consegue ter benefícios do lucro presumido. Qual que é o benefício? Você paga imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Só que quando você faz o enquadramento, uma equiparação à atividade hospitalar dessa clínica, daí, claro, tem a RDC número 50 me fugiu o nome agora. Bom, a RDC número 50 tem toda uma legislação que faz esse enquadramento. Adianta dizer para o médico que a RDC número 50, no seu item 4.1, ele fala e faz... Ele não quer saber de RDC número 50, não é isso que importa para ele. Porque o recurso repetitivo do STJ, que julgou pelo enquadramento das clínicas médicas, faz a redução da sua base de cálculo. Ele não quer saber isso. Isso eu tenho que saber. Eu tenho que, quando eu for fazer o planejamento para ele, eu tenho que saber. O que eu tenho que dizer? Olha, você tem um serviço aqui, você tem uma sociedade empresária? Não, tem uma sociedade simples. Até isso faz diferença no planejamento. Isso bate muito no curso, porque assim, não é tributário, mas ele tem reflexo tributário. Quando você constitui uma sociedade civil, para um médico, 2 médicos, e quando você constitui uma sociedade empresária, com caráter empresarial, a Receita faz o enquadramento de forma diferenciada nesse sentido também. Então, a gente, quando vai fazer a orientação do médico, vai ter que também trabalhar nessa questão societária também, para dizer que tipo de sociedade ele tem que constituir, ou analisar o tipo de sociedade já existente. Então, por exemplo, quando você vai falar com o médico, não adianta dizer isso. Você tem uma sociedade civil, ele não sabe o que é sociedade civil. Você tem uma sociedade empresária, ele também não sabe o que é isso. Então, quando você for fazer lá depois do pós-namoro, você vai fazer o segundo date com o médico, né? O que vai acontecer? Você daí sim vai descobrir, vai pedir contrato social, se ele tiver uma pessoa jurídica, vai analisar. O que dá para fazer, às vezes eu gosto de fazer antes de reunião, se eu já sei que é uma clínica que eu estou indo, eu dou aquela stalkeada, sabe? Psicopatia, psicopata na internet, pois é, a gente vira psicopata nesse momento, que é o quê? Você vai stalkear aquela clínica. Por quê? Se você tem o nome da clínica, você pode consultar, tentar localizar o CNPJ da clínica. E daí dá para fazer várias pesquisas antes, né? Por exemplo, você vai para lá já sabendo mais ou menos onde você está entrando. Então, eu sempre digo, quando você vai visitar um cliente, seja a clínica médica, seja o que for,
pesquise muito sobre ela antes. Tente localizar quem são os sócios. Isso dá para fazer. Localizei o CNPJ da empresa? Sim. Vamos ver se ela é uma pessoa jurídica empresarial? Vai para a junta comercial pesquisar. Localizou o contrato social? Sim. Isso tudo dá para fazer, tá? Isso tem alguns lugares que... É tranquilo de fazer esse levantamento. Quando a clínica está registrada, é tranquilo mesmo. Vai depender do, tipo, junta comercial de cada estado. Então, depende, uns tem que pagar taxa, uns não tem. Ah, tem que ter o MIRI, não tem. Bom, resultado. Conseguiu o CNPJ? Sim. Google, cartão CNPJ. Bota lá da empresa. Vai sair o quê? O que ali, e você vai clicar lá embaixo, vai ter o QSA. O que é isso? Quem são os sócios? Então, você já vai para a reunião sabendo quem é o sócio da empresa. Talvez seja o próprio médico que está te atendendo. Essa empresa, essa clínica, será que ela tem processos judiciais já de recuperação tributária? Porque tem outras teses, além de organizar o planejamento, a gente pode oferecer outras teses de recuperação. Eu vou lá, por exemplo, se eu estiver em São Paulo, qual que atende a São Paulo? TRF, terceira região. Tá bom, eu já tenho o CNPJ da clínica. Vou entrar na consulta processual e vou pesquisar quem é essa clínica. Será que ela já tem algum processo? Nada. Ela não tem nem execução fiscal, ou seja, ela não tem débito. E ela também não tem nenhum processo de recuperação. Quais são os tipos de processo de recuperação que eu posso oferecer? Vai depender do regime de tributação. Ah, ela não tem nenhum. Bingo, já sei que, além de proporcionar o planejamento tributário, oferecendo a redução da carga tributária na hora que eu fizer o enquadramento conforme o regime de tributação, o próximo passo é também oferecer uma tese de recuperação que se enquadra naquela clínica. Qual a vantagem da recuperação tributária em termos de tese judicial? Você também vai recuperar os últimos 5 anos, também reduz a tributação dali para frente. Não precisa oferecer tudo de uma vez só. Mas você vai para a reunião sabendo com quem você vai lidar. Ou pelo menos sabendo um pouco mais. E até eu acho assim, ó, que aquele médico ali, ele sai no Instagram, ele gosta de aparecer, ele está sempre nas mídias sociais, ele é da balada. Até isso é importante saber. Para saber como é que você vai conversar com essa pessoa. Até na vaidade dele você vai trabalhar. Isso é técnica de venda, né? São coisas que nos 25 anos de advocacia a gente vai pegando, assim. Então, ele está sempre em rede social. O cara é vaidoso. Ou essa médica é vaidosa. Ela gosta de aparecer. Você tem que chegar lá maximizando, botando essa pessoa no teto, no céu. Tipo, ó, você é o cara. Gente, a gente trabalha na vaidade do ser humano. Por isso que é a história da empatia. Daí vocês devem estar pensando, professora, está falando de planejamento tributário, mas já está falando de empatia. Mas é tudo, gente. Não existe, né? Não existe nada estanque. A gente está falando de planejamento, como prospecta, como chega, quais são os benefícios. É um mundo a parte que vai se formando em relação a isso. Mas assim, por que eu estou falando esse monte de coisa? São dicas de como chegar. E eu sempre falo que quando a gente vai atender um cliente, eu digo assim, você sabe quando você olha para uma mãe e a mãe está com aquele bebezinho no colo, aquele olhar assim, aquele bebê assim, ó, ela é apaixonada pelo bebê. Nós, quando olhamos para o empresário, para o dono da clínica, para o médico, ele é a mãe. E o bebê é a clínica dele, é o negócio, é o que ele presta serviço, é o consultório, é a vida dele. Quanto mais você souber sobre o bebezinho da mamãe, e você elogiar aquele bebezinho, souber sobre aquele bebezinho, a mãe vai amar, já vai gostar de você de cara. Então, saiba com quem você está falando. Não chega, vou lá oferecer um planejamento tributário médico. Não pesquisou, não sabe quem é a clínica, não sabe nem que tipo de procedimento faz naquela clínica. Daqui a pouco você vai lá oferecer um negócio que não se enquadrava no benefício fiscal da RDC número 50, porque a Receita Federal não aceita, você não tinha que ter alterado. Daí você faz todo um estardalhaço e aí oferece uma coisa que não existe, que não podia estar sendo oferecida. Então, por isso que é importante a gente pesquisar com quem a gente vai falar. E ter cara de pau, né? Pesquisar, agendar, ligar e marcar e ir, né? Se atira, estuda, claro, se especialize, mas não fique esperando assim, eu vou ficar estudando aqui durante 6 meses, sem parar planejamento tributário, para depois começar a praticar. Não. A prática, né? Eu vou ser bom para depois praticar? Não, eu preciso praticar para ser bom. Então, você vai estudar, você vai detalhar, vai ver toda a tributação do médico CLT, porque daí, claro, passo a passo. Como é que funciona a tributação do médico CLT? Qual é a tributação do médico autônomo? Qual é a tributação das clínicas médicas? Como é que funciona o regime de simples nacional? Como é que funciona o regime de lucro presumido? Tá, entendeu todos eles? Sim. Quais são as implicações? Quais são os benefícios para cada uma dessas esferas? Ok, agora eu vou para a rua, vou bancar a cara de pau e vou abrir as portas. Dá para fazer parceria com quem é advogado pode fazer as parcerias com os contadores. Mas o contador já faz isso. Gente, uma coisa é contabilidade de clínica médica. Contabilidade não é planejamento. Contabilidade é o quê? É fazer declarações da Receita, declarações da Prefeitura, é apuração de faturamento, declara e recolhe o tributo. Isso é contabilidade. Isso não é planejamento. Pode estar fazendo e não está melhorando nem fazendo a melhor
né, caminho possível para isso. Então, nada impede que você proponha para um contador, você é advogado, ou você que está se formando em direito, que você proponha para um contador que atende clínicas médicas, que só faça a contabilidade. Ele nunca pensou em planejamento tributário médico. Então, você pode fazer uma parceria com ele, ele abre quem são as clínicas, você visita com ele, você faz um bem bolado com ele, divide os honorários, né? Faz um acerto aí. Ou o contrário, o contador só faz a parte administrativa, mas tem essas partes de recuperação judicial que dá para fazer, que depende de um advogado. O contador pode fazer parceria também com o advogado. Então, é todo mundo junto e ganhando. Claro, e é aquele momento em que você já parte para uma aproximação com um cliente que já é do contador, com muito mais terreno, né? Porque você já conhece muito mais. O próprio contador já pode te explicar, ou você pode ficar para o contador, dependendo do lado que você tiver a parceria, e dizer, olha, esse médico, ele tem essa percepção do negócio dele. Ele vai por aqui, ele já te dá um pouco de como você vai, até o que você vai, de repente, vestir, o que você vai falar, o que você vai... Às vezes o médico não toma café, você vai lá chamar ele pro cafezinho, não adianta, tem que chamar para tomar um chá, vai ter que chamar para tomar um suco, vai ter que falar... Né? Até o chope, se for o caso, se for necessário. Então, é muito legal essa visão do todo, porque é isso mesmo, a gente vai trazendo a parte técnica do tributário, do planejamento, mas precisa entender esse meio todo em que está inserido e se aproximar ali. É muito legal a analogia mesmo da criança, da mãe, porque é aquele olhar de cuidado ali, né, de tentar fazer o melhor e tá tentando sempre acertar. Então, é muito, muito legal. Letícia, tu perguntou primeiro aqui o seu Instagram, para a gente repetir para o pessoal. Então, tá. Como é que... o professora Letícia Vogt. Meu Vogt é VOGT, só, é bem simplinho, VOGT. Deixa eu escrever aqui, calma aí. Deixa eu botar aqui, ó, professora. Porque eu acho que o pessoal se animou muito lá para o curso. O curso tem data para começar? Ou quem quiser inscrever já pode se inscrever? Como é que funciona? As inscrições vão até amanhã. Começou ontem, são só 3 dias de inscrição. E o curso é totalmente online, tá? É um curso gravado, pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Por quê? Essa questão do curso presencial, eu tinha curso presencial antes, mas com a pandemia, todo mundo viu que é totalmente viável os cursos online, até por uma questão de custo, né? Curso presencial, você tem que voar, tem hotel, tem comida, tem deslocamento, tem tempo. O curso online da sua casa hoje de pijama, você assiste no lugar que você quiser, não perde tempo e ele é muito mais barato, né? Porque o custo da hora de um professor para estar viajando é muito complicado. Então, assim, o curso é online, 100% online, dá em torno de 12 horas de aula, mais ou menos. Pode assistir quantas vezes quiser, e eu sempre digo o seguinte, quando você assiste no primeiro momento e nunca viu tributário na vida, assista de novo, porque, claro, as dúvidas vão surgir, né? E o que acontece? Eu explico de uma forma bem mastigada, mas bem mastigadinha mesmo. Até, por exemplo, assim, modelo de petição. Eu não mando só o modelo de petição, não. Eu explico por que de cada pedaço da petição. Por que o direcionamento é assim? Por que o pedido da liminar é daquela forma? Por que o valor da causa é assim? Como é que eu faço um pedido de liminar, um pedido de tutela, conectado ao assunto? É muito mastigado. E daí no curso, a gente montou, para facilitar a vida de todo mundo, planilhas de Excel, onde você faz o quê? Você conseguiu os dados com o cliente, os valores, você lança nessa planilha que ela calcula sozinha para você. A Luana Trevisan, ela é professora do meu curso de prática, ela é uma contadora, trabalha com recuperação tributária há muito tempo também, e ela que eu brinco que ela é a maga das planilhas, né? Então, assim, eu me preocupo com a parte do conteúdo jurídico e ela faz as planilhas. Então, no curso, para cada uma das simulações, você tem uma planilha que você lança o valor e tem uma super planilha que você lança e você diz, ele tem 10 mil por mês durante X tempo. Você lança no autônomo, no Simples Nacional e no presumido e a planilha calcula e diz qual é a tributação que ele teria para saber qual é a melhor tributação para dizer, você está no regime errado. Aqui é melhor no Simples Nacional. Então, assim, você consegue fazer uma simulação que facilita, mesmo para quem não está acostumado com tributário, mesmo quem não sabe mexer com planilha, porque as fórmulas são todas prontas, né? E os modelos de petição também. Eu sempre falo de modelo de petição, modelo, o nome já diz, é um modelo, é o meu jeito de escrever, né? Os modelos que eu forneço são coisas que eu elaboro, que eu faço do zero, e eu sou muito criteriosa, assim. Então, eu digo, é modelo, esse é meu jeito de escrever, você tem que adaptar, você vai adaptar seu caso, você pode complementar com jurisprudência, mas, assim, em princípio, está pronta. A petição é só uma questão de colocar realmente os dados, o que você precisa, e fazer o ajuizamento sem problema nenhum. Então, realmente te dá elementos para você poder já, na prática,
elaborar. O mesmo, a própria recuperação administrativa do Perdiconto, eu mostro como é que entra no Perdiconto, como é que clica, como é que anexa documento. Prático. São questões bem práticas, assim. Então, isso facilita realmente a vida de quem está querendo começar. E bom que, como você falou, para atingir o pessoal do Brasil todo, então até amanhã, ou amanhã dia 15, né? Porque vai ficar gravado, então para a gente avisar o pessoal, quem entrar até o dia 15. E indo lá pelo seu Instagram, consegue saber, direcionar para mais informações, valores, tudo. A partir de lá consegue mais. Embaixo na bio do Instagram, gente, uma época eu não sabia o que era bio, né? Eu falei, ai, gente, o que é bio? Então eu vou dizer, porque às vezes as pessoas não sabem o que é bio. Quando tem a fotinho da gente, ali tem um descritivo. Professora Letícia, embaixo tem um linkzinho. Aquilo ali é a bio de biografia. Tem um linkzinho, você clica, ele vai abrir ali o link da inscrição. Daí tem o cronograma do curso, né? Quais são os valores, como é que você pode pagar e tal, pode parcelar lá no cartão. O valor é bem pequeno, viu? Proporcional à quantidade de horas que é, do conteúdo que é. Eu resolvi fazer um preço bem em conta para que todo mundo tivesse acesso. Assim, sabe aquela coisa tipo, vamos lá, desculpa dinheiro, então parcela aí e é baratinho e você consegue acessar. Já pode começar o segundo semestre aí com novas ideias, novas possibilidades depois disso. Exato. 500 mil médicos, é isso que a gente tem que lembrar. É verdade. É um número que já diz, olha, tem muito caminho ali. E daí tem as clínicas, aí tem um monte de outras possibilidades. Para quem está começando, talvez lá no curso tenha, mas vamos deixar aqui uma palhinha para quem está assistindo com a gente, está nesse horário que a gente deixou a hora do almoço coletivo. Quem já almoçou, a gente está almoçando, está assistindo, a gente vai almoçar depois. Mas uma consulta para esse planejamento tributário, uma consulta do advogado, ou mesmo um primeiro planejamento, a gente consegue dizer mais ou menos quanto que seria possível cobrar? Assim, ó, eu oriento, vai depender também um pouco da região, né? Por quê? Primeiro, se você não tem ninguém na sua cidade que faz isso, a gente já sabe que isso representa que você pode cobrar um pouco mais do que cobraria no lugar onde já tem outras pessoas. O que a gente tem por hábito, você pode fazer assim, você pode fazer uma primeira reunião sem cobrar nada, pode fazer um levantamento sem cobrar nada. Por quê? Às vezes o cliente se incomoda e diz, eu vou te cobrar 1.000 para fazer uma investigação aqui. Vai ser mais difícil de fechar. Então, o ideal é que você faça o quê? Você faz a primeira reunião, faz o namoro, faz a segunda, onde você vai pedir a documentação e faz um levantamento. Olhou a documentação, viu que existe a possibilidade de fazer o planejamento, daí sim você vai dar preço. Porque só para fazer a análise dos documentos, não que a gente não tenha que cobrar, tem que cobrar porque é hora trabalhada. Mas como é um trabalho que às vezes o médico não está acostumado, ele não sabe, né? Fica meio desconfiado. Putz, já vou ter que pagar, nem sei se vai ter nada. Então não cobre para fazer a análise. Faça uma análise gratuita, diga, olha, você não vai ter custo nenhum para fazer essa análise. Daí, em cima do resultado, deve depender do trabalho. Se for só recuperação administrativa do INSS, ele não quer fazer clínica médica, só vou recuperar isso. Você pode cobrar um valor para fazer a recuperação, daí vai variar de região para região. Dá uma olhadinha na sua tabela da OAB, né? Vê o mínimo que é para fazer um procedimento lá e cobra um percentual em cima do benefício a ser recuperado. Por que é bom? Você pode cobrar um pouquinho, pelo menos seja um pouquinho para entrar. Gente, a gente tem conta para pagar. Tem internet, tem, né, a luz, tem o aluguel. A gente tem um custo fixo. Então, assim, a não ser que realmente o médico fique muito resistente, você cobre só no benefício de êxito. Mas o ideal é que você cobre um valorzinho para fazer o procedimento. Segundo, se for o caso, isso e mais a questão toda remanescente, que é fazer a análise geral. Daí você pode mais ou menos mensurar quantas horas você vai levar para isso. E pode cobrar isso por hora. E vai dizer, olha, eu vou te cobrar 250 por hora, limitado ao número X de horas, porque senão o médico pode se assustar também. Ah, vai me cobrar 500 horas? Não. Eu vou te cobrar 250 por hora, limitado a 10 horas, por exemplo. Mas a hora de cada advogado, eu não consigo estabelecer, porque daí cada um sabe a sua. Pode ser 1.000, pode ser 100, né? Depende da região, depende do tempo de formatura. Tem uma referência, começando a pensar, olha, quanto que eu cobrei pela minha hora? Eu cobraria tanto na minha cidade, na minha região, então tá. Isso. Daí, vamos fazer vai ser o quê? Vai fazer análise, documentação, vai ver qual é o melhor enquadramento, se é isso e aquilo. Que sejam umas 10 horas de trabalho, até que você vai ter toda uma etapa. Você vai ter que apresentar um relatório dizendo qual é a situação dele e o que dá a estratégia de trabalho. Tá, agora a gente vai montar uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai ser constituída, a gente vai fazer um regime tributário. Você está dando passo a passo, né? Então, você faz aí pelo menos uma projeção de umas 10 horas de trabalho, que é o mínimo, menos que isso é difícil você levar, e calcula mais ou menos o valor de hora. Ou não, ou faz um valor fechado. Olha, para fazer a análise de tudo, fazer um planejamento, te acompanhar até a constituição da tua empresa, eu vou te cobrar 5.000, 4.000.
Mas, assim, eu acho difícil dar um valor exato, como exemplo, porque vai do profissional, vai da área. E outra, o custo do meu trabalho. Se eu trabalho em São Paulo, se eu trabalho em Santa Catarina ou no Pará, até o meu custo é diferente do outro advogado. São Paulo, se eu estiver no meio da Avenida Paulista, o meu aluguel com certeza vai ser mais caro do que quem está aqui em Santa Catarina, né? Então, o custo também tem que ser levado em consideração. Uma coisa que eu acho que a gente às vezes tem que valorizar, tem que cobrar, mas às vezes tem outra coisa. Você está começando, né? Não tem cliente ainda, está começando a advogar. Você está advogando em casa. Então, primeiro, seu custo já diminuiu aí, certo? Seu custo diminuiu, porque você não tem o custo do aluguel do escritório. Verdade. Você também pode repensar isso. Pode cobrar um pouquinho mais barato para ir popularizando. Porque assim, se você fechar um médico e ele gostar, ele vai te indicar para os outros. Pode ter certeza disso. Vai dizer, sabia que eu estou pagando meus tributos? Outro vai dizer, como assim? A advogada lá, o contador fez para mim. Ah, eu também quero. E tá E tudo certinho. E eu não tô negando nada, tá tudo certo. Nada. Né? Isso, exatamente. Então, assim, é mais ou menos isso. Você pode fazer ou por trabalho, por job fechado, um valor fechado, ou por hora trabalhada, você faz uma presunção limitando um teto de hora, ou faz, mas eu ainda vou também propor ação judicial. Você não precisa, se for só para procuração judicial, você cobra um valor para entrada e também percentual em cima do que ele está restituindo do passado ou do que ele vai deixar de recolher para frente. Porque conforme for, você consegue uma liminar imediatamente, né? Por exemplo, a questão do lucro presumido. Se eu ajuizei a ação, eu já consigo uma liminar para ele parar de pagar sobre a base maior. Ele já começa a ter benefício econômico imediato. Então, você pode começar a cobrar percentual em cima daquele benefício dele ali. Então, você pode separar o trabalho administrativo e o judicial. Você pode fazer uma cobrança para o judicial e uma cobrança para o administrativo. Porque se você vai cobrar uma coisa só, fica difícil de mensurar. Então, isso também é aconselho. Cobre para o administrativo e para o judicial 2 valores diferentes, porque as formas de cobrança também são separadas aí. Senão, porque imagina, eu vou te cobrar 5 mil para fazer tudo, mas tudo o quê? Né? Pode ficar barato, pode ser caro, 5 mil. Pode ser barato, pode ser caro, 1.000. Depende do que você vai fazer efetivamente, né? Eu acho que vai muito de como explica também, porque o médico, dependendo da especialidade, já tem a questão da cirurgia, do procedimento, do exame, então já entende que tem uma diferença de densidade ali, de tempo, de investimento para fazer cada etapa. E você explica, são pessoas que podem não ter um entendimento técnico, mas que já têm um entendimento um pouco mais amadurecido da complexidade de cada via. Sim. Pelo menos já ouviu falar, já tem essa questão do, olha, se você quiser pela via administrativa aqui, pode ser mais ou menos tanto, então você consegue dar o valor, como você disse, para cada etapa, e para o médico talvez fique mais fácil mesmo de entender e de até querer pagar e entender, não, estou pagando isso, agora depois vou pagar mais esse, vou pagar mais esse, vou pagar isso. para cada até fase. Essa é a importância da proposta, né? As pessoas às vezes, quando é que tu me cobra? A gente fala de boca, na cabeça do cliente assim, é só uma liminar. Não é só uma liminar. Quando a gente faz uma proposta escrita para o cliente, você bota todos, passo a passo de tudo que você vai fazer. Só tem um detalhe. Proposta não é solução jurídica. Eu não estou dando a solução jurídica na proposta. Não me pega na proposta e leva para outro profissional fazer, tá? Proposta é etapa de trabalho. Análise de documentação, relatório, sabe? É proposta. Ou judicial. Ajuizamento de medida judicial, pedido de liminar, após sentença, embargos, recurso de apelação se for necessário, STJ. Passo a passo. Por quê? Ele consegue no papel ver tudo que você vai fazer. Então tá. Porque assim, uma coisa é dar um preço para um copo. Eu materializo o copo. O copo é sempre igual. Quando a gente vai falar de serviço, as pessoas não conseguem visualizar o teu serviço. Por isso que é tão difícil a gente precificar serviço de advogado, né? Por quê? Não consegue entender o grau de dificuldade que é no sentido de quanta coisa tem para fazer. Mas é só fazer um requerimento administrativo. Não, eu tenho que fazer documentação, eu tenho que entrar no sistema, eu tenho que mandar documento, eu tenho que acompanhar o processo administrativo, depois eu tenho que ver se foi pago. Tem um passo a passo que dá trabalho. Se fosse tão simples assim, qualquer pessoa fazia, né? O médico mesmo lá ia fazer. Não precisaria de um terceiro para fazer isso. Então, quando você faz uma proposta de trabalho, não só colocar o valor, colocar o que efetivamente você vai fazer. Etapas, não solução. Tanto é que eu, por exemplo, quando faço proposta, eu não coloco assim, propor mandado de segurança, propor ação declaratória, eu faço propor medida judicial. Qual a medida que eu vou propor, cabe a mim decidir. Porque ele pode pegar a minha proposta e levar. Daí eu vou dizer, por que é declaratória? Porque tem uma razão de ser declaratória ou mandado de segurança. Muda completamente a estratégia. Então, eu não preciso colocar qual é a solução, o tipo de ação. Eu boto medida judicial. Pronto. São jeitinhos que a gente mostra para o cliente e não entrega o ouro. E eu acho que isso é o pulo do gato, assim, para quem está começando. Às vezes você vai, né,
na ânsia de mostrar, como você falou, mostrar conhecimento. Não, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dá nome, sobrenome, explica tudo. Aí, daqui a 5 meses, fala, aí volta lá para saber, daqui a 2 meses, fala, não, já fez com não sei quem, procurou uma parente, procurou, às vezes, um outro conhecido, tinha feito um outro trabalho, e daí você acaba ficando no meio do caminho ali, né? Você sabe que uma vez, eu estava começando, tinha minha ex-sócia, antes de ser sócia da minha irmã, eu fui sócia de uma grande amiga minha, e nós fomos fazer uma prospecção no Brás, lá em São Paulo. E foi muito engraçado, porque o cara queria, não era médico, mas ele queria justamente saber se era melhor regime de tributação, se era o simples, se era o presumido. E ela, né, nós começando o escritório, assim, naquela vontade de pegar o cliente, ela puxou um papel e fez toda uma explicação numérica de como é que calculava por um ou pelo outro. O cara, então se eu fizer, ele na hora já, dentro do faturamento dele, ele viu na hora, claro que superficial, qual era o melhor regime. Nunca mais nos ligou. Por quê? Olha só. A gente deu a resposta na reunião. Ele de graça conseguiu a resposta que ele queria. E ele tá errado, não. Macaco velho, imagina, empresário ligeiro, os caras engolem a gente, se a gente não for mais rápido que eles. Então, a gente, na jovem, querendo mostrar conhecimento, mostrar segurança e técnica, né? Conhecimento a gente pode mostrar. Mostrar que você tem domínio da matéria, você deve mostrar, né? Porque, assim, além de conhecer, você tem que saber se vender. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas se vender não é entregar o ouro 100%. É uma medida meio difícil até de acertar, né? Entregar sem entregar. Aquele entregar sem entregar. Por quê? Principalmente para quem está começando. E aquela história do juridiquês, sabe? Que a repercussão geral, que se dane a repercussão geral, o cara nem sabe o que é isso, né? Então, assim, se venda, sim, sem ser chato, porque também gente chata não dá para aguentar, né? Se venda, sim. Ainda que a OAB fala no Estatuto, no artigo 5º, que a gente não pode mercantilizar a advocacia. E, óbvio, a gente não deve mercantilizar. Ninguém vai sair com uma Kombi, com um alto-falante em cima, dizendo planejamento tributário. Ninguém vai fazer isso, não é essa a questão. Mas, assim, quando a gente vai fazer prospecção, que a gente vai oferecer um serviço jurídico, você está fazendo uma venda, assim. Então, assim, a gente não pode romantizar a advocacia. Eu falei isso num vídeo meu que tem na internet. Tomei uma chapuletada. Você está mercantilizando a advocacia. Não, eu não estou. Eu estou sendo sincera. Não adianta esperar dentro do seu escritório, com o escritório lindo, montado, que alguém vai bater na sua porta. Isso é romantizar a advocacia. Não precisa botar um megafone em cima da Kombi, mas não precisa ficar trancado achando que todo mundo vai bater na sua porta e está tudo resolvido. Então, a torre da Rapunzel, né? Rapunzel, isso. Estou na melhor sala, no meio da Paulista. Meu escritório está lindo, todo de mármore. Tá aí daí vazio, sem cliente. As moscas, não é isso. Então, assim, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter, assim, técnica, tem que ter conhecimento. Falar melhor ou ter conhecimento. Gente, conhecimento é o mínimo que se espera de um advogado que está oferecendo um serviço. Então, tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais seguro você tiver, melhor você vai falar. Quando eu comecei há 20 anos falando de advocacia tributária, eu tremia na base, né? Até, não que eu não fique nervosa hoje em dia, ainda fico em reunião, dependendo da reunião, ainda fico... Não é nervosa no sentido de me travar, fica aquela tensão pré-reunião, você tem que mandar bem na reunião, né? Então, assim, aquele frio na barriga, super normal, né? Se você perdeu o friozinho na barriga, você não tem mais tesão por advogar. Então, esquece, vai fazer outra coisa. Enquanto você tem o friozinho na barriga, que é aquela tensão pré-reunião, mas que você se preparou, você fez o tema de casa, pesquisou a empresa, olhou bem para o bebezinho da mamãe, ensaiou o que você vai falar, criou um passo a passo do que você tem que dizer. Não é ser robô, mas às vezes a gente tendo assim, um scriptzinho na frente facilita. Uma linha de raciocínio, né, marcada já. Uma linha de raciocínio, perfeito. Principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem muita experiência. E assim, como é que se pega experiência? Praticando. Vai. E olha, vai tomar muito não na cara, vai tomar muito porta na cara, vai tomar. Porque eu já tomei muita porta na cara, mas alguma porta se abre, né? São várias portas que a gente tenta abrir, algumas não vão abrir, né? Então, assim, a gente precisa ter cara de pau, precisa, né? Ou se você não tem cara de pau, arrume um parceiro que seja cara de pau para fazer essa prospecção para você. Você fica dentro do escritório escrevendo, sem problema. Mas então arrume um colega que faça parte da prospecção e traga esse cliente para você. Isso é perfeitamente plausível também. Ou seja cara de pau, né? Resumo da ópera, seja cara de pau. Muito legal, muito legal. Bom, estamos chegando no nosso finalzinho. Deixaram uma pergunta para a gente aqui sobre a questão da liminar, se no caso de perder a liminar, né, de perder a ação contra o tributo, se não seria um pouco arriscado. Mas eu não sei se você responder agora ou se quer deixar para a gente responder depois, em algum outro momento, e o pessoal segue por lá.
Eu posso responder rapidinho. O que acontece? Quando a gente propõe uma medida judicial, quando a ação é temerária, quando eu não tenho pacificado no judiciário um determinado tema, eu opto por mandado de segurança e não ação declaratória. Por quê? Mandado de segurança não tem sucumbência. Se você perde um mandado de segurança, ao final não tem que pagar sucumbência para outra parte. Do pedido da liminar, você tem duas alternativas. Você pede para não pagar o tributo, ou você pede para não pagar via guia, mas pede para depositar em juízo. Quando você deposita em juízo, o que acontece? Você vai até o término do processo depositando todo o valor que você já estaria recolhendo ao fisco, né? Emitindo guia. Chegou ao final, ganhou, maravilha. Todo aquele bolo de dinheiro que está depositado vai ser levantado e vai voltar para a empresa ou para o contribuinte pessoa física. Se você perder, todo o valor depositado vai ser revertido para o fisco que está pago o débito sem risco nenhum. Esse é risco zero. Quando você não deposita em juízo, você vai ter que analisar se a tese é temerária ou não. Por exemplo, tema 69 do Supremo, exclusão do semestre da base de cálculo do PIS da COFINS. Totalmente pacífico, repercussão geral. Vou entrar? Preciso depositar? Não, porque quando me concederem a liminar ou a tutela, o risco de me derrubarem aquilo ali é mínimo. Então, eu já a partir dali eu passo a recolher menos e ao final do processo eu vou ganhar. O que acontece? Se eu entro com um tema que ainda é temerário, que ainda tem algumas divergências, você vai ter que dizer para o cliente, a gente tem duas opções. Ou a gente vai depositar integralmente em juízo, e detalhes, honorários podem ser cobrados, inclusive, sobre percentual sobre depósito, que é bom para advogado, tá? Ou você quer ser mais, assim, tipo, não quer pagar isso agora. Não, eu quero poder aplicar esse dinheiro em outra coisa. Então, ele está ciente? Olha, a gente vai pedir eliminar. Existe um risco, ainda que mínimo, de ela ser revogada, mas o que você pode fazer? Se você não quer depositar em juízo, ou você faz um provisionamento na sua contabilidade, você pega esse dinheiro e faz uma aplicação financeira que rende muito mais que o próprio depósito judicial, e caso ao final, né, a gente venha a ter uma improcedência, o dinheiro já está reservado, não tem prejuízo nenhum. Então, assim, vai do advogado analisar, em relação ao pedido da liminar, qual é o mérito que está sendo discutido. Tem teses que são aventureiras, de muito risco, então, realmente, você está colocando em risco o cliente, e tem que deixar isso muito claro para ele, mas se ele quiser embarcar no risco, faz parte, né, cada um sabe do seu negócio, ou não. Eu normalmente trabalho com teses mais pacificadas. Eu tenho muito medo dessas coisas aventureiras. Então, quando eu acho que ainda tem algum tipo de risco, eu peço para o meu cliente depositar. Daí não tem risco nenhum. Nossa, perfeito. Eu acho que sobre esse ponto, quem tinha dúvida não tem mais. Então, vai ser muito legal o pessoal trazer as perguntas. Dizer de novo, Letícia, foi um prazer assim, te ouvir e a gente poder conversar um pouquinho mais de uma hora. Então, o pessoal que está... Já Passo rápido. Está super interessado aí em continuar sabendo mais sobre planejamento com esse viés médico de clínicas. O curso está aberto até amanhã, não percam. Até amanhã, isso. Nada para o curso, porque eu acho que é imperdível. O pessoal que está aí com vontade, né? Tem o passo a passo lá, tem os materiais, então tem aí um bom começo para uma fase de um segundo semestre com mais oportunidades. E, bom, tem um parceiro cara de pau. E aqui, agora 1h07, daqui a 7 minutos, eu vou fazer live no meu Instagram sobre clínicas médicas da parte do Simples Nacional. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, agora 1h07 vou falar lá também. Então já acompanhe, aí já tem um pequeno intervalo para pegarem um café, quem já almoçou. Exatamente. Muito obrigada. Acompanhe, a gente está lançando sempre conteúdos da área tributária, então em breve devem ter coisas sobre planejamento também por aqui, né, pelo nosso blog do Cálculo Jurídico. Tem alguns cálculos da exclusão do ICMS, do ISS e do ICMS, tem os dois lá, aqui no Cálculo Jurídico da base PIS/COFINS. Então, cálculos para vocês poderem também fazer na área tributária aqui pelo Cálculo Jurídico. Obrigada a todo mundo que participou esse tempo com a gente. Sigam lá, então, a doutora Letícia lá para saber um pouco mais aí do Simples Nacional. Isso. Olha, obrigada pelo convite, obrigada, galera, por estar aqui nos assistindo, obrigada mesmo, foi um prazer, muito obrigada. Até, gente. Então, até semana que vem, aqui no Cálculo Jurídico. E quem segue, então lá pelo Instagram da doutora Letícia, sabendo mais sobre o Simples Nacional. Exato. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.